graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário mais uma vez com vocês, canal Pregador Fiel de Cristo, né, do YouTube, e continuando assim também no Facebook e no Instagram com as nossas meditações em Apocalipse. Essa é a parte 5 e a gente continua uma breve meditação, né, acerca da mensagem de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. E agora dessa vez estarei tratando da igreja de Tiatira. Né? Então vamos aqui ao texto bíblico. O texto bíblico é o seguinte. Capítulo 2, Apocalipse, né? Capítulo 2, versículos 18 ao 29, que fecha esse capítulo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E aí continuando. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia aos vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, então, olhando agora para esse caso específico, que é a igreja de Tiatira, pode-se perceber que de todas as igrejas, ela é a menor de todas as igrejas da Ásia. E conforme o esquema que expliquei já anteriormente, essas cartas tinham as seguintes partes. Uma apresentação dos atributos de Cristo. 2, um elogio acerca das qualidades da igreja. 3, uma correção quanto às suas falhas. E por último, no caso, a promessa ao vencedor. Então temos esses 4 elementos da carta. O primeiro elemento, que é Jesus Cristo se apresentando, ele se apresenta como o quê? Podemos ver aqui que ele se apresenta, né, como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Por que ele se apresenta dessa forma? Porque Jesus ele faz um contraponto ao principal templo pagão da época, que era o templo de Apolo. E Apolo é considerado um dos principais filhos do Zeus, ou seja, filho do deus Zeus, o deus olímpico, né? Então, nesse sentido, Jesus Cristo se apresenta como o verdadeiro Filho de Deus, né? Diferentemente de Apolo. E ele se coloca nessa posição, de olhos como chama de fogo. Por quê? Porque Apolo também era considerado o próprio Sol em movimento durante o dia. Então, quer dizer, Jesus ele se coloca da seguinte forma: olhos como chama de fogo e bronze polido, demonstrando um grande resplendor, muito maior do que o próprio Apolo, né? E aqui, vemos aqui então o elogio que Jesus Cristo coloca. Qual é? Suas obras,
seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Ou seja, mesmo em meio a perseguições no Império Romano, os crentes de Tiatira se colocaram perseverantes em servir com amor, em servir com alegria, em servir dentro das perspectivas do amor que Cristo ensinou. Né? Mas agora, por causa desse amor, diferentemente da igreja de Éfeso, que corria atrás dos hereges, Tiatira não corria atrás dos hereges. Por isso chegou a tolerar uma mulher que foi simbolizada com o nome de Jezabel, ou seja, simbolizou-se a mulher idólatra, a mulher infiel, que foi esposa de Acabe no Antigo Testamento. Então foi simbolizada essa mulher, Jezabel, ou seja, uma mulher que se colocava como uma mulher que ensinava, que profetizava e que orientou muitos dos crentes de Tiatira e que levaram eles ao quê? A comerem coisas sacrificadas. O que seria isso, essas coisas sacrificadas? Seria o seguinte, é que havia um sindicato nesse lugar. Seria um sindicato de comerciantes e esses comerciantes, eles tinham o quê? Um deus patrono. E esse deus patrono obrigava eles a oferecerem sacrifícios. E aí, dessa forma, os crentes de Tiatira, para se sentirem aceitos dentro da sociedade, eles precisavam também estar juntos ali sacrificando. Né? Estariam ali sacrificando. E aí, nesse caso específico desse sacrifício, Jesus os reprova. E da mesma forma, além de sacrificar, eles também estavam envolvidos também com a questão da prostituição. Já que naquela época, a prostituição diante dessas chamadas entidades, né, desses deuses pagãos, sempre estava envolvida no meio do culto a esses deuses, a prostituição. E, portanto, Jesus os reprova por estarem envolvidos em comerem carnes sacrificadas e ainda estarem no meio da prostituição. Aí Jesus se coloca da seguinte forma, olha, se essa mulher não se arrepende, ela certamente sofrerá o meu castigo. Porque ele coloca aqui, eis que prostra na cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E aí o que Jesus fala, digo todavia a vós outros e os demais de Tiatira e quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Ou seja, porque essas doutrinas de Jezabel se colocavam na posição de doutrinas de grandes mistérios só aos iniciados. Né? E aí ele coloca, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Quer dizer, está falando dos crentes fiéis que não se envolveram com Jezabel. E aí nesse sentido, perseverem, permaneçam firmes. Então isso mostra uma coisa muito importante. Por mais que muitas vezes estejamos envolvidos em situações, em lugares sujos, em lugares pecaminosos, nós devemos ainda assim continuar na posição de ser luz do mundo e sal da terra, como Cristo nos chamou em Mateus capítulo de número 5. Devemos permanecer fiéis, porque há promessa para permanecermos assim fiéis. E aí o que Jesus diz? Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com 7 ferros as regerá e as reduzirá aos pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E aí quando fala da estrela da manhã, está falando logicamente do nascer do sol. Já que antes do nascer do sol, a gente pode ver a estrela da manhã, mais conhecida naturalmente como Vênus, se não falha a memória. E aí a gente sabe que Jesus ele promete a esses que conservam as coisas que Jesus já deu a eles, diz o seguinte para nós nos dias de hoje, de que reinaremos com ele assim como ele reina. E que há de mais maravilhoso isso, eu vou estar consultando aqui e aí vou estar lendo aqui, né? Os atributos de reinado de Cristo, conforme estão Apocalipse 12:5,
eu vou estar lendo aqui, fala de como Jesus Cristo é rei. Apocalipse 12:5. Estou até me adiantando um pouquinho, mas aqui está, 12:5, a promessa que é dada, né? 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho arrebatado para Deus, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quer dizer, está falando de Cristo como aquele que rege as nações com cetro de ferro. E aí temos mais ainda, 19:15, Apocalipse 19:15, que são as coisas que deveremos fazer mantendo a nossa fidelidade. Nós deveremos reinar com o Senhor no mesmo poder desses atributos. Então 19:15 vai dizer o seguinte: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E, por fim, Apocalipse 22:16 fala mais uma vez desse reinado de Cristo que ele compartilha com os seus. 22:16, né? Vai dizer assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo, diz aqui, ó, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, temos aí esse símbolo da estrela da manhã, que fala do próprio nascer do sol, mas que fala principalmente da presença plena de Cristo. E isso fala para nós de uma maneira toda especial, de que do mesmo jeito que Cristo reinar, nós também reinaremos. E reinando com Ele, não teremos uma vida de ociosidade ou de preguiça, mas uma vida de muito trabalho. Porque assim como Jesus trabalha, assim como a Santíssima Trindade trabalha, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham, assim também trabalharemos. Mas nunca nos cansaremos. Lembre-se disso. Quando chegarmos à eternidade com Cristo, estaremos trabalhando, mas nunca nos cansaremos. Trabalharemos com alegria, com renovo, com vida, com fé, mas sem nunca haver aquilo que a gente tem hoje como cansaço mental, cansaço físico. Não, Cristo nos promete reinar junto com Ele. Reinar em vitória, reinar em vida, reinar com todo o poder e graça. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais oportunidade de estarmos compartilhando da Tua Palavra e por isso, ao compartilhar dela, que a nossa fé possa ser renovada e possamos ser consolados dos momentos tristes que muitas vezes têm a ver com a saúde, com o desemprego, com o falecimento de um familiar, seja do que for. Nós temos a nossa força renovada pela presença do Teu Espírito Santo, ó Deus. Muito obrigado. Nos ajuda a caminhar em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como já disse no início, curta, compartilhe e inscreva-se no canal do YouTube Pregador Fiel de Cristo e nos acompanhe pelas redes sociais, via Facebook, via Instagram. Deus os abençoe. E na próxima, teremos então a continuidade, né? Não posso esquecer de dizer aqui, e aí nossa continuidade será então com a igreja, a próxima igreja do Apocalipse, será então depois de Tiatira, será a de Sardes, igreja de Sardes, tá bom? Deus os abençoe. Amém.